Apoio Marcos Guarani. Fonte Vida FM. 87.5 MHz. Começa agora o Shekinah Podcast. Temas polêmicos debatidos à luz da Palavra de Deus, com os apresentadores Pastor José Mauro, Irmão Hugo Anci e Pastor Davi Alencar Santana. Fique conosco, a sua participação é muito importante para nós, aqui no Shekinah Podcast. Olá, boa tarde, a paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus, que bênção. Estamos aqui novamente pela Rádio Fonte Vida 87.5 FM, transmissão aí ao vivo pelo Facebook, meu perfil José Mauro, e também pela página do SKNH Podcast. Lembrando também, que nós estamos em transmissão simultânea com a Rádio Renovo, meu querido amigo Pastor Rogério Batista e toda aquela equipe abençoadíssima, para a honra e a glória do Senhor. Também estamos aí ao vivo pelo YouTube do meu querido amigo, irmão Hugo AMSI. E também na quinta-feira estaremos aí, meus amados, elevando a mais duas plataformas, Spotify e Deezer. E estamos aí, irmãos, mais uma vez aí relembrando aí momentos inesquecíveis aí agora, revivendo o antigo programa Shekinah, que foi bênção para muitas pessoas, para a honra e a glória do Senhor. Estamos aí, meus amados, preparando os estúdios para retornar aí com força total para a honra e a glória do Senhor Jesus. Temos certeza aí que estaremos levando a palavra de Deus aos lares aí, com muito mais qualidade ainda para a glória de Deus. Então, enquanto isso, pedimos a você, curte, comenta, compartilha esses momentos maravilhosos que nós vivemos aí quando ainda era programa Shekinah. Reviva esses momentos. Vale a pena acreditar, tua palavra não falha. Vale a pena acreditar, o meu Deus nunca falha. Quero ver a tua Shekinah. Quero ver fogo pegar nesse altar. Quero ter a fé de Elias. Fogo descer, a glória subir e o holocausto consumir. Quero ver a tua Shekinah. Quero ver fogo pegar nesse altar. Quero ter a fé de Elias. Fogo descer, a glória subir e o holocausto consumir. Olá, ouvintes abençoados, a paz do Senhor, boa noite. Aqui quem vos fala é seu amigo Pastor Mauro, faço parte da Igreja Elim no Parque Planalto e hoje nós estamos aqui juntos a partir de agora com o programa Shekinah, trazendo a glória de Deus ao seu lar, na Rádio Fonte Vida 87.5. Hoje, durante todas as quintas-feiras, a partir desse horário, estaremos com você, levando a glória de Deus, a graça do Espírito Santo para o seu lar. Mas eu não estou sozinho. Juntamente comigo está um grande homem de Deus que vai estar me ajudando durante todas essas quintas-feiras. E eu já quero dizer de antemão que é uma bênção, uma honra estar junto com o nosso querido amigo pastor Daniel, amém? Porque vira e mexe, nós sempre estamos juntos, né, pastor? Verdade. Vira e mexe, ele pode estar em outro setor ou em outro lugar, mas Deus sempre nos coloca junto para fazer a obra de Deus. Mas deixa ele se apresentar. Se apresenta, pastor. Olá, boa noite, ouvinte. Aqui quem vos fala é o pastor Daniel. Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Para mim é uma honra estar aqui fazendo esta programação. Estamos aí dando início à nossa programação Shekinah. Eu tenho certeza que vai ser bênção esta programação que está chegando aí na sua casa. Você que está aí ligadinho na Rádio Fonte e Vida. Amém? E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor irá fazer, né, pastor Mauro, através dessa programação. Graças a Deus, Deus tem muita coisa maravilhosa para fazer aqui em nosso meio.
nesta tarde maravilhosa. Pastor Mauro, eu queria fazer uma pergunta para você. Rapaz, por que diga o aí. nome Shekinah? Por que Deus incomodou pra gente colocar esse nome Shekinah? Rapaz, será que Shekinah é nome de remédio? Às vezes as pessoas perguntam, olha, mas deve ser nome de remédio. Não, Shekinah significa a presença de Deus, Shekinah significa a habitação do Senhor ou a glória do Senhor na sua casa. É isso que nós queremos levar para você nessa tarde. A glória de Deus dentro do seu lar, a alegria do Senhor, porque Shekinah também é isso, alegria, né? Vida, amém? Força, fé. É isso que Deus quer para nós, amém? Mas o que nós teremos no programa de hoje, pastor Daniel? Pastor Mauro, nós teremos hoje aí louvor, teremos palavra no final, teremos uma palavra abençoada que eu creio que Deus colocou algo no seu coração para trazendo para todos os ouvintes que estão aí ligadinho na Rádio Fonte e Vida. E também teremos a participação dos nossos ouvintes, né? Nós também estamos aí ao vivo pelo Facebook. Você que está também nos assistindo, venha participar desta programação, deixe uma mensagem. Você que precisa de uma oração, você que precisa de uma palavra, nós estamos aqui para poder te atender. Tenho certeza que vai ser bênção essa programação para a sua vida. E também temos aí o aplicativo da rádio também, né, pastor Mauro? Isso mesmo, nós temos o aplicativo aí da rádio aí, você pode acessar lá pelo Play Store, amém? Só clicar lá, você já vai ter acesso à rádio aqui Fonte Vida e vai estar podendo ouvir aqui a nossa programação e assistir também pelo Facebook. Mas será que já tem alguém aí sintonizado nas redes sociais aí, pastor Daniel? Pastor Mauro, tem um povo aqui já, viu? Ô, Glória, que bênção, hein? Graças a Deus, rapaz. Nosso irmão Vinícius Souza. Que benção. Ô, Vinícius. Que benção, hein, Vinícius? Deus abençoe sua vida, rapaz. O Vini X tá lá também, ó, dando um total apoio aqui à nossa sintonia aqui. Deus abençoe sua vida. Amém. Também temos aí a minha esposa, que tá mandando um glória aí na rede social. Benção maravilhosa. A esposa do varão, que benção, hein? Graças a Deus. Também temos o nosso irmão Ricardo Miranda, Mauro. Deus Pastor abençoe, Mauro. Ricardo Miranda. Glória a Deus. Também temos o Renato Farias de Souza, está ligadinho benção. aí na Deus nossa abençoe sua programação. E também o Ezequiel. O Ezequiel é o meu companheiro de trabalho, pastor Mauro. Benção, Deus glória a abençoe, Deus. Ezequiel, por você estar ligadinho aí Deus abençoe na sua nossa vida. programação. Deus abençoe a sua vida. Pastora Rosângela também está aí nos assistindo também. Glória, Deus abençoe sua vida. Também aí está nos assistindo o meu vizinho. Quero mandar um abraço para ele. Tá também nos assistindo o meu vizinho Beto, a toda a sua família. Um abraço, meu querido. Deus abençoe. Temos bastante pessoas aqui, pastor Mauro, que está nos vendo aqui, graças a Deus. Bênção maravilhosa, graças a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Temos certeza aí que Deus vai trazer a glória de Deus para casa de vocês, vai nos abençoar nessa tarde maravilhosa aqui, e nós queremos simplesmente agradecer a Deus porque a sua sintonia, amém, a sua participação é muito importante aqui também para nós. Se você puder ligar aqui, liga aqui para nós, amém, o telefone é 4203-4009, amém, liga aqui, a gente quer falar com você, a gente quer ouvir uma palavra sua, conversar um pouquinho, não dá para falar muito, mas a gente quer conversar um pouquinho contigo aí, amém? Pode ligar para cá, liga para a rádio aí, que a gente quer falar contigo. Vamos de louvor, pastor? Vamos. Só quero mandar um abraço aqui pro nosso irmão Diego e a Vanessa, que tá lá em Minas, pastor Mauro. Mineirão embaçado. Rapaz, tá lá em Minas nos assistindo aqui, na Glória cidade a de Deus. Montes Claros. Um abraço, meu querido. Deus Rapaz, abençoe sua vida. Tá chegando em Montes Claros já? Chegando em Montes Claros, você vê? Benção. Que benção, né? Aleluia. Um abraço. Sabrina, Deus abençoe. Silmar também, Deus abençoe sua vida. Silmar, Conforme vocês vão mandando aí as mensagens, nós vamos aí falando aí das pessoas que estão nos ouvindo aí, nos assistindo também pelo Facebook. E nós vamos de louvor, né, pastor Mauro? Vamos de louvor. Não pare? Não pare. Ei, glória a Deus, segura a benção. Fica com Deus e Deus abençoe. Amém. Vamos lá, irmão Hugo. Irmão Hugo, a hora corre. Irmão Hugo, então, alguns cristãos, eles dizem que o importante é comemorar seu nascimento, seja o dia que for. Seja o dia que for. Alguns falam que foi em setembro, outros falam que foi em dezembro. O importante é lembrar. Se o mundo todo está lembrando, por que o cristão não pode lembrar? O cristão tem que lembrar, né, Mauro? O que nós temos que entender é o que nós celebramos.
É verdade. O que nós celebramos, Mauro? Jesus, o nascimento dele. O nascimento, aniversário dele. O aniversário dele. E esse aniversário, ele foi prometido lá na eternidade. Foi prometido na eternidade, foi revelado nas escrituras, né, pelos patriarcas, pelos profetas e depois pelos discípulos. E agora por nós. Nós temos que relembrar o Natal, lembrar o que Jesus fez por nós também. É verdade. Né? Só, Mauro, o que acontece? O nascimento de Jesus, ele não é visto por todos da mesma maneira. Nem todos olham o nascimento de Jesus da mesma maneira. Por exemplo, muitos celebram o Natal nos cultos, em casa, nos bairros, nas cidades. Muita gente celebra, mas muitos também, Mauro, escarnece de Jesus. É verdade. Né? Nós temos exemplos aí, Mauro, de muitas pessoas escarnecendo por causa do Natal. Nós vemos aí o que aconteceu aí essa semana aí, esse mês que está passando aí. Um canal do YouTube aí, do Netflix, tá falando sobre aí a ceia de Natal de Jesus, querendo passar para nós um Jesus que não existe, um Jesus que não é o Jesus que nós seguimos. Verdade. Né? Um Jesus mentiroso, um Jesus beberrão, um Jesus falso, e o nosso Jesus não é isso, querendo fazer com nós que a nossa fé se abale. Verdade. Mas, Mauro, a nossa fé não vai ser abalada por causa de um canal, por causa de nada. Muita gente aí desconectou a sua conta no Netflix por causa disso. Gente, a nossa fé não pode ser abalada por causa de um canal de YouTube, por causa de nada. Nós temos que crer nesse Jesus, que ele morreu, ele ressuscitou depois dos 3 dias e ele está vivo por século do século, Mauro. Ele reina por século do século, né? Então, o que eu quero deixar de lição aqui, Mauro, eu até escrevi aqui. Todos que se levantam contra Cristo, todos, é digno de pena, Mauro. É verdade. Digno de pena, né? E outra, todos nós, eu, você, teremos que comparecer, Mauro, perante o justo juiz no final. É verdade. E lá nós vamos ter que pagar conta dos nossos atos, dos nossos pensamentos, de tudo que nós fazemos. Então, deixa as pessoas zombarem. As pessoas estão zombando, mas a nossa fé tem que ser em Jesus Cristo. Tem que estar firmada em Jesus. E eu creio que tem que acontecer. Crer em Jesus Cristo. Só ele pode trazer a salvação pra gente. Verdade. E nós devemos entender também que a celebração do Natal, a gente não pode ser... as pessoas entendem como se fosse só no materialismo, né? De comprar presente, aquele... como é que se diz? Consumismo, gastar muito dinheiro, né? Comprar muita comida. Sim, nós devemos até, sim, tá todo mundo juntos na mesa lá na noite de Natal. Mas a gente lembrar o foco, o que é? Salvação, né? Nessa noite nós temos que aproveitar a comunhão que nós estamos com a nossa família, né? Estarmos todos unidos e aproveitar todas as oportunidades para exaltar Cristo. Se o mundo inteiro nesse dia está lembrando de Cristo, aí nós temos que aproveitar também essa oportunidade. Como a irmã falou ali, né? Como o nosso irmão Anderson mandou uma estratégia para aproveitar e pregar Cristo. Já que o mundo está nesse clima de Natal, aproveitar e pregar a Jesus Cristo. E outra coisa, que eu falei aqui, irmãos, nós não precisamos aceitar Papai Noel para dizer que é Natal, né? Papai Noel está lá. Nós temos que pregar Jesus. Jesus Cristo. Mas, irmão Hugo, as horas vão embora, não nos espere. Você vai ouvir um programa diferente. Agora em seu rádio. Programa Shekinah. Levando a glória de Deus em seu lar. Um programa destinado a anunciar, louvar e meditação da palavra de Deus. Sua participação é muito importante para nós. Programa Shekinah. E do Espírito Santo já do ventre materno. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Você vê aí, ó, como que ele já começou, a sua jornada já começou o quê? Ele será grande diante do Senhor e cheio do Espírito Santo. É assim quando a pessoa começa grande mesmo na presença do Senhor e cheio do Espírito Santo. Lembra quando o apóstolo Paulo foi batizado? Já saiu dali cheio do Espírito Santo. É verdade. Ele é muito interessante essa passagem, Mauro. Então, aqui, meus amados, nós estamos falando sobre a grandeza de João, né? E muita gente começa desse jeito na igreja, né, Almeida? É verdade. Cheio do Espírito Santo. O que você acha, Almeida? Vontade de fazer tudo. Por que a pessoa começa desse jeito? O que você acha que tem a pessoa tem esse instinto para fazer isso? Eu creio que todos têm um chamado, né? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que muitos, né, são chamados,
né? Mas poucos são, né, os escolhidos. E você que está nos ouvindo hoje, queira ser não só um chamado, mas um escolhido a fazer a diferença, né? Então você é importante para Deus, mas você tem que agarrar, né, essa oportunidade de fazer a obra do Senhor. Amém. Glória a Deus, pastor Mauro. Amém. E também Lucas 1:16, amém, Lucas capítulo 1, versículo 16 até o 17, fala da grandeza do propósito de João, né? Que diz assim: e converterá muitos dos filhos de Israel do Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Amém, glória a Deus. Amém, desde o ventre, né, pastor Mauro? Olha a Desde o força, né, que Elias tinha, né? Elias tinha uma motivação, ele tinha uma motivação tão grande que conseguia motivar os outros, conforme diz aqui a palavra, né? Em Lucas 1:17, né? Ele diz assim, que ele vai converter os desobedientes, à prudência do justo e habilitar para o Senhor um povo preparado. E converter a muitos, né? A palavra diz aí que é a muitos, né, pastor Mauro? Então ele já tinha um propósito. Esse propósito que veio de Deus para ele era de converter a muitas pessoas, verdade, né, o Almeida? E muita verdade. gente tem esse propósito também. Lucas 1, do 39 ao 44, olha só o que a palavra do Senhor diz também. Lucas 1, 39 ao 44. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou do seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo e clamou com grande voz, dizendo: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto de teu ventre. E onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Olha Deus, só, que bênção, né? João era chamado desde o ventre mesmo. Da mãe, tanto é que quando ele encontrou ali quando aquelas duas mães se encontrou, né, pastor Mauro, a Bíblia diz que Jesus, né, mexeu ali de tanta porque ele já, como a Bíblia diz no começo, ele já foi cheio do Espírito Santo. Então quando Jesus sentiu ali a Isabel, as duas se abraçar, então Jesus ali já estremeceu também, porque sabia que ali eram duas pessoas que era cheio do Espírito Santo. Que tinham Graças a Deus. É isso? E o que eu acho interessante nesse versículo que eu li aqui, que ele foi usado para habilitar as pessoas, quer dizer, ele era usado para habilitar vidas, né? O que é habilitar vidas, né? É levantar pessoas, que estão caídas, porque ele foi lá para pregar para as pessoas de Israel. As pessoas estavam caídas, estavam desmotivadas, estavam desesperançadas. O que ele fez? Ele foi lá para habilitar as pessoas de novo, levantá-las de novo, né, na presença do Senhor. E é o que nós queremos essa tarde, mas às vezes você está caído, desmotivado, né, desesperançado. O que é essa palavra nessa tarde? Nós não somos maiores do que ninguém, mas usados pelo Espírito Santo através desse programa, nós queremos te habilitar também para a obra de Deus, amém, em nome de Jesus. Às vezes você fala assim, está lá em casa falando assim, né, irmão Almeida? Ah, eu não consigo, eu não posso, quem sou eu? A palavra de Deus diz assim, ó, quando você fala eu não posso, a palavra de Deus diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando você fala assim, eu sou um perdedor, a palavra de Deus diz assim, que nós somos mais do que vencedores. Na presença do Senhor. Continuando, pastor Mauro, nós vemos também lá em Lucas 3, 7, né, que ele pregava para as multidões, né? Alguém pode dar uma lida pra gente aí? Lucas 3, capítulo 7 e 8, pastor Mauro. Lucas 3, 7 e 8. Lucas capítulo 3, versículo 7. Nós estamos falando sobre a grandeza de João, né? E a nossa pergunta no nosso programa é: por que falta motivação na vida do cristão? Por exemplo, muitos começam forte, começa com aquele primeiro amor e acaba se reduzindo essa fé, vai diminuindo até que perde essa fé. Então nós estamos falando sobre a grandeza de João. Nós já falamos que ele foi cheio do Espírito Santo, nós já falamos que ele foi desde o ventre da mãe escolhido por Deus, né? E agora nós estamos falando sobre a sua pregação, Mauro, pastor Mauro. Lê para nós aí o capítulo 3, versículos 7 e 8. Até o 8. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura?
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amém, glória a Deus. Tá vendo aí, o Almeida? Interessante que a gente vê o João pregando para a multidão. Você imagina, eles ficaram 400 anos sem receber uma profecia, e quando vem João apontando o dedo para eles, falando para eles que eles tinham que se arrepender, né? Aquelas multidões, e a Bíblia diz aí que as multidões o seguiam, né? Então quer dizer, é isso que quando a pessoa está na força da sua fé, as pessoas acabam seguindo você também. É verdade. Isso é motivação, né? Isso é motivação. É verdade, porque às vezes, né, irmãos, nós precisamos de uma palavra forte, assim como a palavra de João, né? Para as pessoas acordarem. Irmãos, muitas vezes eu recebi uma palavra de correção na minha vida, viu, pastor Mauro, que aquilo me estremeceu. Eu estava dormindo espiritualmente, aquilo me doeu, mas me despertou, né? Me trouxe motivação para continuar. Muitas vezes você, como já foi falado aqui, você foi chamado para discipular pessoas, né? A pessoa muitas vezes chega desacreditada, recebe a Jesus no seu coração, muitas vezes, mas ela precisa continuar a andar. E você pode ser um agente, né, de motivação para essa pessoa, discipulando ela através da palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Ajudando essa pessoa a crescer na fé, né? Como nós falamos no começo, muitas pessoas que estão fortes estão reduzindo, então sempre tem que ter alguém para ajudar aquela pessoa, né, pastor Mauro? Amém. Nós estamos falando sobre a grandeza de João, nós estamos falando como que foi o começo do ministério dele, e na sequência nós iremos falar sobre a fraqueza dele também, nós iremos falar sobre a fraqueza de João, que começou forte e terminou, e pelo meio ficou fraco, mas depois se levantou. É isso, pastor Mauro? E agora nós vamos no nosso segundo louvor da tarde, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabe a emoção que nós estamos aqui de estar nesse programa de hoje. Mas falando em emoção, né, irmão? O tema de hoje, irmãos, um tema polêmico, amém? Emoção e emocionalismo. Pensa nos caras que gostam de polêmica, esses dois aqui. Eu tô começando a andar com eles, tô começando a ficar do mesmo jeito. Será que é igual, irmão? Será que é a mesma coisa, emoção e emocionalismo? Bom, vamos lá, vamos iniciar. Pastor Davi, deixa eu conversar aqui um pouquinho com o pastor Davi. Pastor Davi, nós sabemos que a palavra de Deus ela nos traz emoção. Né? É verdade. Quando nós pregamos a palavra de Deus, ela nos traz emoção. O ruim quando essa emoção ela vira emocionalismo. Como assim? Vamos explicar. Uma música, né? Ela transforma o coração das pessoas, né? Um exemplo de uma música. As pessoas choram através da música, as pessoas sorriem através da música. Não só a música, mas também uma pessoa que sabe falar bem em oratória, também ela influencia muito a emoção daquelas pessoas. Será que hoje na igreja, né, as pessoas não estão confundindo a parte espiritual com a parte da emoção? É uma boa pergunta, viu, pastor Mauro? Aliás, é uma coisa que a gente não tem como desassociar. O ser humano, ele é um ser integral que é espírito, alma e corpo. E as nossas emoções, elas estão ligadas à nossa alma.
Então, quando você vai prestar um culto de louvor e adoração a Deus, você presta no espírito, na alma e também no corpo. Verdade. Agora, qual que é o perigo? É quando a gente acaba se deixando levar pela emoção, e é o tema de hoje. Essa emoção se torna o emocionalismo. E aí, muitas das vezes, a gente perde uma faculdade que a Bíblia ensina muita gente a valorizar, que é a razão. Verdade. Não é verdade? Porque em Romanos capítulo 12, a Bíblia fala que o nosso culto ele é racional. Racional. Quando diz racional, quer dizer que Com razão. Com razão. Com razão. Com razão. Né? Com inteligência. Com inteligência, né? A gente não faz nada que seja fora do normal. Pelo menos não deveria, né? Não deveria. Porque tem uns aí. É verdade. E irmão Hugo, eu vou aqui do lado do irmão Hugo. Irmão Hugo, nós vemos aí alguns lugares, né? A gente não vai falar aqui por questão de ética, né? Alguns locais mesmo onde promovem cultos, né? Estava até conversando sobre isso esse dia com alguns irmãos, onde promovem cultos secretos até. E nesses cultos, eles até fazem uma certa chamada regressão. E a pessoa começa a chorar, a pessoa começa... Regressão psicológica. Psicológica, a pessoa começa a lembrar do seu passado, começa a lembrar do que ela era, né? Elas fazem um meio ali onde a pessoa começa a se lembrar de tudo isso, que ela mexe no emocional daquela pessoa. O que você acha disso, Mauro? Então, já no caso, né, pastor Mauro, quando a gente fala sobre a emoção, igual o pastor Davi falou, sobre o nosso culto, quando a gente fala de emoção, a gente está falando de culto. O nosso culto tem que ser racional mesmo, com a razão. Quando alguém faz algo para mexer com o nosso emocionalismo, aí que fica complicado. Verdade. Porque no caso não é uma coisa que está vindo do seu coração, é uma coisa que estão implantando em você. Por exemplo, isso que você me falou. As pessoas vão no culto fazer aquela regressão, então quer dizer, eles estão mexendo com a emoção daquela pessoa para aquela pessoa fazer o que a gente vê que as pessoas estão acostumadas a fazer, que é esse tipo de emocionalismo que a gente está falando. É verdade. E pastor Davi, nós vemos isso na história, até na própria história, vamos voltar na história aí do mundo. Nós vemos que pessoas que sabiam falar bem, que tinham oratória, elas mudaram nações, porque elas mexiam com o sentimento daquelas pessoas. Vamos dar um exemplo aqui de Hitler. Né? Hitler ele mudou a cabeça de uma nação só da maneira dele falar, ele mexia com o emocionalismo das pessoas, que pessoas que talvez ali nem acreditassem ali muitas vezes no propósito de Hitler, mas só dele falar as pessoas já tinham força para até querer ir para a guerra, né? Para batalhar, para matar judeus. Aquilo ali era um meio onde ele tinha de mexer com o emocionalismo das pessoas. Hoje nas igrejas, em muitos lugares eu vejo até pregadores que até usam muitas vezes esse sistema. Né, para mexer no coração das pessoas. É verdade. O pastor Mauro, a colocação do senhor ela é pertinente e a gente sabe que muitas das vezes as pessoas extrapolam a questão da emoção e em cima disso eles criam sofismas, né, que são verdades, são mentiras parecidas com a verdade. Só que assim, que nem eu falei no início, como a gente é um ser integral, é impossível você desassociar as emoções da razão. Foi feita uma pesquisa com algumas pessoas que eles sofreram um trauma no cérebro, aonde a parte da emoção, porque a gente sabe que as emoções também elas são advindas do nosso cérebro, né? É uma química que acontece dentro do nosso raciocínio, dentro da nossa mente, dentro do nosso cérebro, que faz com que a gente se alegre, que a gente se entristeça, que a gente chore. E aí essas pessoas foram afetadas nessa parte emocional. Sabe o que aconteceu? Uma coisa simples, como por exemplo, tomar água num copo de descartável, ou como tomar água numa xícara, para eles era uma decisão super difícil. Então, o que ficou claro com essa experiência nessas pessoas que sofreram desse trauma? Quem trata disso muito bem é um irmão em Cristo também, que é o Augusto Cury, que começou estudando a mente de Cristo como ateu e por conhecer a mente de Cristo se tornou um cristão. Ele fala que as emoções elas são intrínsecas do ser humano. Mas por que a gente precisa usar a razão também? Porque senão alguém pode explorar essas nossas emoções de forma negativa, que ele citou o caso do Hitler. Mas nós conhecendo isso, essa questão da emoção, a gente também pode explorar as emoções no sentido positivo. Verdade. Por exemplo, quando uma pessoa vem à frente, que você está falando de Jesus para ela, se essa pessoa não se sentir impactada nas suas emoções, dificilmente ela vai tomar a decisão simplesmente só por uma questão racional. Então, a emoção ela é importante. Só que o que nós devemos tomar muito cuidado para que essas emoções elas não sejam desviadas do seu projeto original, que foi o projeto de Deus. É aquele né? caso que era para o nosso bem. É aquele caso que eu estava comentando com o senhor. Pessoas que usam até a regressão. Regressão. É verdade. Ô, pastor Mauro, você falou muito interessante sobre o Hitler, né? Ele usava
esse tipo de emocionalismo para o mal. Exato. Mas muito também usa para o bem. A gente pega também o caso de Martin Luther King. Exatamente. Que ele usava também os discursos dele, trazendo aquela emoção para aquelas pessoas para o bem, que era contra o processo racial da época. Exato. Então, isso que a gente está falando, as pessoas mexerem com aquilo, que é emocionalismo, é mexer com a emoção da pessoa. Eu estou emocionado com aquilo ali, mas a pessoa está me manipulando a eu chegar no ato de emocionalismo. Por exemplo, o Mauro citou o Hitler. Um outro grande líder naquela época da Segunda Guerra Mundial usou a emoção em favor, que foi o Winston Churchill. O que acontece? O povo, devido aos países que o Hitler já tinha conseguido dominar, estava todo mundo amedrontado. Muita gente achava que as Nações Unidas, né, que eram os países que tinham se rebelado contra o domínio do Hitler, iriam perder a guerra. E esse grande líder se levantou e, usando desse processo, razão, emoção, ele conseguiu unir o coração dos aliados, né, as nações aliadas, e conseguiu montar um fronte contra o Hitler e conseguiu vencer a guerra. Então, assim, nós como igreja, aí nós vamos falar também sobre isso, que a gente tem que evitar também o outro lado, né? Porque a gente está vivendo uma época também que é de extremos, né? Extrema direita, extrema esquerda, até dentro do evangelho. Então, se você sair totalmente da emoção e começar a viver só um evangelho de razão, puramente sem emoção, fica uma coisa mecânica, uma coisa fria, uma coisa, vamos dizer assim, horrível de se viver, né? Então, assim, a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio. De equilíbrio entre os dois. É igual eu fiz naquele cartaz, né? No cartaz que nós temos aí do emocionalismo, pode ver que ele tem um ponto de equilíbrio, o coração e a mente. Exato. Né? Eles têm que ter um ponto de equilíbrio, porque senão, se for pesar muito de um lado ou do outro, perde a espiritualidade também. Verdade. E o interessante também, pastor Mauro, quando a gente fala sobre isso, a gente fala sempre, né, pastor Davi, que essas pessoas que fazem isso usam sempre por benefício próprio. E mal intencionado. Entendeu? Por mal intencionado. Como a gente falou do Hitler e do Martin Luther King, eles usaram pro bem deles. E você falou de muitos líderes também cristãos hoje, que eles conhecendo isso, sabendo disso, eles usam dessa artimanha para também levar o povo. É o caso da manipulação. Exatamente. Que é aí que a gente tem que atentar, né, irmãos? É por isso que a Bíblia fala que o conhecimento, ele liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, uma coisa que é realidade. A alma do homem, irmãos, as emoções do homem, elas adoecem. E elas precisam ser tratadas. E muitas pessoas que estão na igreja, elas estão enfermas emocionalmente, né? Nós passamos aí 10 semanas falando sobre o fruto do Espírito. Verdade. E tratamos de emoções. E falamos de pessoas que estão enfermas na sua alma. Algumas pessoas, sabendo dessa enfermidade que tem na alma da pessoa, ela usa do emocionalismo de forma pejorativa. E acaba fazendo aquilo que Paulo falou, usando essas pessoas como presa sua. Mas, por outro lado, a gente não pode desconsiderar aqueles que fazem um trabalho sério na igreja, de cura, de libertação e de transformação de vidas através da palavra. O que o apóstolo Paulo fala, né, pastor Davi, nas suas cartas? Pra gente tomar cuidado com a nossa mente. Exatamente. Então a gente tem que estar com a nossa mente renovada, tem que estar sempre ali se policiando, porque, que nem o pastor Davi falou, quando você conhece a verdade, então essa verdade ela vai te libertar. É verdade. Né? Muitos desses que usam esse artifício, usa para o bem. Como o pastor Davi falou, tem muitas pessoas sérias que usam desse artifício para ganhar almas para Jesus, para levar as pessoas ao evangelho, né, pastor Mauro? Então, muitas dessas coisas também são coisa boa, que é levar essa pessoa ao emocionalismo. Tem tem um pastor muito conhecido aqui no Brasil, o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e também pastoreia uma igreja na Bahia. Ele fala o seguinte, que muitos cristãos, eles leem muito bem a Bíblia, mas eles leem muito mal as pessoas. E geralmente essas pessoas que usam o emocionalismo de forma negativa, eles leem muito bem as pessoas. Então eles sabem como atingir o coração das pessoas, que é uma coisa que nós como cristãos precisamos descobrir também. Porque por que Jesus atrai a multidão? Porque ele não tocava só na razão das pessoas, ele tocava nas suas emoções. Só que ele tocava com a verdade. Tocando com a verdade, ele curava, ele libertava e ele transformava. Então, entenda, você que está nos acompanhando nesse programa, não é que a gente está querendo colocar a lenha na fogueira. Né? Pelo contrário, a gente quer apagar muitas vezes fogos estranhos que são acendidos nos altares de Deus. Então, a gente entende que a emoção é importante, mas essa emoção precisa ser guiada pelas diretrizes da palavra de Deus, para que você se alegre, se emocione no Espírito e assim no final da reunião você seja edificado. Para a sua vida privada. Se ele misturar isso aí,
é perigoso ele naufragar. Vira uma salada e acaba não fazendo nada. Acaba não fazendo. E às vezes você até tenta fazer muito bem feito uma coisa, mas o que eu aprendi nos processos de mentoria, de liderança de coach que eu já passei, eu aprendi que você tem várias áreas na vida. Se uma desequilibrar, ela arrasta as outras. Né? Então a gente tem que estar sempre se autoavaliando para fazer o balanceamento. Benção pura. O pastor Davi, ele tem como que eu posso colocar essa palavra? Ele tem a gentileza de falar isso porque ele trabalha com a liderança, ele dá curso de liderança, então ele sabe do que está falando aqui. Nós não estamos falando com a pessoa que não tem a experiência. A pessoa tem experiência porque dá o curso, né? Se especializou no assunto. Nós falamos aqui o currículo dele no começo, pastor Davi, e a gente falou sobre a igreja, né? Falamos sobre a essência da igreja. Mas será que hoje a igreja... Porque nós falamos até do sistema teológico da igreja. Sim. Hoje, você acha que a igreja precisa ser reformada? A igreja protestante hoje, ela precisa ser reformada? O que eu entendo? Eu acredito que nós não precisamos de uma outra reforma. Mas a gente precisa voltar aos pilares da reforma. Quais são os pilares lá que a reforma defendia? Eram 5 coisas eram faladas, eram 5 pilares. Era só a graça. Por quê? Estavam ensinando que as bênçãos de Deus eram recebidas por um preço financeiro monetário. Segundo, só Cristo salva, porque estava sendo ensinado que a salvação não era só através de Cristo, mas também através das obras. Terceiro, só a fé. As pessoas hoje estão confundindo, por exemplo, as bênçãos de Deus com barganha. Tudo que vem, a Bíblia fala assim, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Existe um preço para a gente pagar no sentido espiritual, de busca, de dedicação. Só que tudo que vem de Deus é dado de forma gratuita, é uma bênção na nossa vida. Então, é através da fé, não é uma coisa que eu compro. Quarto pilar, só as escrituras, porque nós estamos se apegando muito a ideologias humanas e esquecendo o que está escrito. E Paulo deu um alerta para a igreja, ele falou, olha, vocês tomem cuidado para não irem além das escrituras. Não ir além no sentido de ensinar a igreja acerca disso. Tem pastor que hoje ele sobe no púlpito, em vez de ele ensinar a Bíblia, ele ensina filosofia humana. Ele ensina ideologia humana. E aí o que acontece? O rebanho não é transformado, porque o que transforma o rebanho é o poder do Evangelho. É o Evangelho que vai mudar o caráter das pessoas. Verdade. Os outros tipos de conhecimento a gente consegue em qualquer universidade, em qualquer faculdade. O Evangelho é só através de Cristo. E o último pilar é só a Deus toda a glória. Eu fiquei sabendo de pastores aí que estão entrando, por exemplo, nas suas igrejas lá que eles vão pregar, eles vêm num elevador. Tem fumaça, o cara. Tá parecendo o Michael Jackson quando veio fazer os shows dele lá. Que entrava tudo. Ou seja, dá a impressão que é uma grande personalidade. E segundo a Bíblia, a palavra ministro, que é o que Paulo disse que ele era, ele é o servo da parte de baixo. O que é um servo da parte de baixo? Na época da escravidão, as grandes navegações, elas eram remadas por homens lá no porão, amarrados. Eram os grandes escravos. Então, nós não somos pessoas dos holofotes. Nós somos pessoas que estamos ali para servir. É a expressão de Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se a gente entender isso, a gente não precisa de reforma protestante. É voltar a praticar os pilares que a reforma tanto defendeu. Graças a Deus, é verdade. Glória a Deus. E se a pessoa não conhece a palavra de Deus, se a pessoa não conhece os pilares que eles falou ali, que é a graça dentro da ilustração. Glória a Deus. E nós estamos falando aqui de pessoas que inspiram, pessoas que é uma bênção na vida das pessoas, né, pastor Mauro? E o tema da minha mensagem hoje é inspiração, pastor Mauro. Glória a Deus. Está lá em Jó 32, versículo 8. Diz assim: na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Diz assim, inspiração, meus filhos, é como a chuva que Deus envia para regar a terra. A chuva cai de forma igual para todos. Alguns reclamam porque fica molhado e deixam a água escorrer. Outros pegam um balde, recolhem um pouco para o seu uso e sempre tem alguém que canaliza toda a água que pode e se realiza. Assim são as ideias. São derramadas todos os dias de forma generosa sobre todos nós. Alguns têm a ideia, acham até muito boa, mas deixam passar a oportunidade, porque não tem o dinheiro. Acham difícil, que vai dar muito trabalho e fica chateado quando vê que alguém colocou em prática uma ideia igual ou parecida com a sua. Outros até incitam um projeto, mas talvez por medo ou até dúvida, não querem correr risco e dificuldade
a ideia original vai ficando cada vez menos diferente, limitada e, por fim, não corresponde à expectativa inicial e o resultado estará longe de ser aquele sonhado. Mas existe também aqueles que ousam, que acreditam, custe o que custar, preserva até realizar a tal sonhada ideia. Eles são motivos de admiração para uns, de inveja para outros, de críticas e elogios. No entanto, a maior alegria será contemplar a obra realizada em toda a sua plenitude e a satisfação do dever cumprido. Estão chovendo ideias, meus filhos. Amém, pastor Mauro? Amém. Aqui nós vemos aqui o que as pessoas são capazes. Uns de ser bênçãos e outros de não ser aquela bênção. Por quê, pastor Mauro? Às vezes a pessoa, né, pastor Davi, tem até aquela vontade de fazer algo, mas acaba não fazendo. Eu vendo essa mensagem aqui, eu lembrei do Facebook. Né? Na época que foram lançar o Facebook, pastor Mauro, alguns acreditaram na ideia, outros não acreditaram. E teve outros, que foi o rapaz que é o dono do Facebook agora, ele pegou a ideia daquelas pessoas e colocou em prática. Eles tinham a ideia, mas eles não tinham colocado em prática. Então, muitas das vezes, nós como cristãos, temos muita ideia. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, mas nós não colocamos em prática. E quando a gente vê aquele outro irmão fazendo aquilo, a gente fica com inveja, fica com ciúme do irmão, né? E a Bíblia diz que nós temos que ser um corpo só, temos que ser todo mundo unidos. Então, pastor Mauro, essa é a mensagem que eu deixo para hoje. Inspiração. Seja inspiração na vida de alguém. Amém. Graças a Deus. Que benção, né? É verdade. Glória a Deus. Benção pura. Nosso irmão Eduardo Costa aqui, ó, ele acabou de mandar aqui a mensagem aqui, ó. Amém. A oportunidade foi minha em poder fazer parte, falar deste homem de Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe o pastor Eduardo Costa. Amém. Irmã Josiane Araújo também. Nosso irmão N. Andrade aí, irmão Hugo também, juntamente conosco aí. Amém. O pastor N. Andrade mandou que Deus abençoe esse programa. O melhor programa de rádio de São Paulo. Glória a Deus. Estamos correndo atrás pra isso. Pastor Andrade, a gente acabou de falar do senhor aqui agora, né? Falamos da escola de teologia e o pastor Davi ficou aqui já aqui querendo conhecer o senhor, né? A gente vai marcar aí para um dia pra gente estar aí tomando café, fazer. Vai ser uma grande alegria. Uma live lá na igreja dele, vai ser uma benção pura. Um debate, amém, glória a Deus. Com certeza. Irmão Hugo, Richard de Alcântara também tá falando que a paz do Senhor, meu irmão Hugo. Ainda bem que você me chamou de irmão Hugo, né? Que lá na igreja você me chama de apóstolo, né? Graças a Deus. Eu fico, o pastor Davi me chama de pastor aqui, eu já fico com vergonha, você me chama de apóstolo na igreja. Aí eu chamo ele, fala profeta Richard. É o meu irmão Richard da MCD Church. Um abraço, irmão Richard. E o irmão Miro Santos também, aprendi muito hoje, como sempre, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Miro Santos, ele é irmão do Paulo Santos, mano. Sim, eu sei quem é. Amém. Benção pura também. Graças Homens a Deus. Bom, vamos continuar, né, irmão? Vamos continuar nessa tarde aqui, porque o tempo ele não nos espera. Pastor Davi, hoje vamos aí um pouquinho mais à frente. Hoje nós vemos algumas coisas que estão acontecendo aí no mundo de hoje, né? Sim. Temos aí em relação ao Covid, né? Essa pandemia que infelizmente aí tem ceifado a vida de muitas pessoas. O que o senhor acha? Quanto aos acontecimentos dos últimos dias, o senhor acha que já estamos chegando nos tempos do fim? Pastor, a reflexão que eu faço sobre tudo que está acontecendo é baseada naquilo que Jesus ensinou. Ele falou para a gente analisar os sinais, porque ele foi questionado quando seria o fim. E aí ele pautou lá em 24 de Mateus, no grande sermão que ele tratou sobre o fim, ele falou sobre 12 sinais que apontariam para a volta dele. E ele usou uma expressão, ele disse assim, que a mulher quando está para dar à luz, ela começa a sentir contrações, né, dores de parto. E aquilo vai aumentando até que ela dá à luz. Aí ela sente alegria. É um sinal. É um sinal. Então eu vejo que a cada ano que passa, eu acho que nesse ponto eu tenho essa vantagem de já estar há alguns anos servindo a Cristo, a gente tem esse olhar para os sinais. E a gente percebe que a cada ano... 2019, tinha uns amigos meus no trabalho que falavam assim, a gente não vê a hora que 2019 acaba. É verdade. Porque não vai deixar saudade. Agora a gente chega em 2020, e aí? Será que 2020 vai deixar saudades? É complicado, né, pastor? Só no Brasil, mais de 102 mil pessoas mortas por causa de uma pandemia. Será que alguém tem dúvida? Então eu acho assim, tudo que está acontecendo, eu tenho certeza, tudo que está acontecendo no mundo, baseado com o que acontece em Israel, que é o relógio da profecia, aponta para o fim. Só que assim, como um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, a gente não pode afirmar.
Mas pelos sinais, nós podemos dizer que tudo nos mostra isso. Então, eu digo sempre lá na nossa igreja e para a minha família, você tem que viver com dois olhares. Um olhar como se Cristo fosse vir agora, ou seja, vida no altar, vida de consagração, comunhão com Deus, com os irmãos, para que se Jesus vier hoje, você esteja pronto. E ele pode vir no arrebatamento para toda a igreja ou através da morte. Ou então... pastor Davi, antes, só raciocínio. Ô, Sara, por gentileza, aumenta um pouco o microfone do pastor Davi, que o pessoal daqui não está escutando ele lá na onde que eles estão escutando. O Almeida acabou de mandar, máscara, né? Falou que o microfone dele está um pouco baixo. Só aumentar um pouquinho só para ele continuar raciocínio isso, pastor Davi. Então, o que acontece? E o segundo lugar é a gente se preparar como se Cristo fosse demorar muito. Por que a gente tem projeto, tem plano, a gente desenvolve estratégias na igreja para curto, médio e longo prazo? Porque Jesus pode demorar. Mas os sinais, pelo que eu conheço da palavra, eu acredito que os sinais apontam para Jesus vir ainda na nossa geração. E essa é a minha esperança. Amém. E a minha também. Amém, pastor Davi. É uma coisa que nós sempre estamos falando lá para a igreja, né? Que particularmente eu falo assim, que é um momento onde de quem está na igreja refletir verdadeiramente o seu propósito, né? De quem está na igreja. Quem está fora é o momento de voltar. Verdade. Né? Quem conhece a palavra certamente vai começar a analisar isso. Né? Com certeza. Continuando, pastor Mauro, vamos continuar aqui o nosso programa. Tem mais uma pergunta, pastor. Aqui a minha pergunta número 8. Atualmente, o senhor está em qual igreja? Queridos, há 6 anos o Senhor nos deu uma direção para nós iniciarmos uma obra. E nós estamos ali no Jardim Letícia, na Capitanias Hereditárias 964, na DJL, que é a Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia. Estamos ali servindo ao Senhor, pregando o Evangelho e sempre nessa visão. O nosso propósito como igreja é ganhar vidas para Cristo e torná-las discípulos parecidos com Jesus. Então a igreja ela precisa fazer 2 movimentos. Um movimento para fora, onde você evangeliza, e um movimento para dentro, onde você discipula. Né? E dentro desse propósito, a gente fundou uma escola de educação teológica, onde a gente tenta transmitir justamente para os obreiros que estão começando, ou que já estão há algum tempo na caminhada, mas ainda se sente que ainda tem uma lacuna, onde a gente tenta ministrar, né, as aulas para que eles possam crescer também, porque Paulo Freire, que foi um grande educador aqui de São Paulo, ele dizia o seguinte: ninguém se faz sozinho, né? Ele diz assim: nós aperfeiçoamos um ao outro. Então, o evangelho é isso. O Salomão falou assim, que o ferro, como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Né? Então a gente cresce junto com o outro. Junto, né? Com o outro, né? Esse é o propósito. Um servindo de experiência. Lucas capítulo 10, versículo 39, pastor Mauro. Quer dizer, porque quando fala discípulos, né, a pessoa sempre pensa que é só homem, né? Só homem que tinha ali. Mas não, Jesus ele permitiu que as mulheres elas fossem também suas discípulos também, né? No seu tempo, né, as mulheres não podiam, como você disse, estudar, né? Tinha aquela discriminação com elas, mas Jesus ele não fez questão disso. Ele ensinou tanto os homens quanto as mulheres. Contra as mulheres. Naquela época também. É verdade, pastor Mauro. Se você pegar aquela parte que Jesus está em... Eu acho que é em Betânia, que ele está ensinando ali para as mulheres. E Maria parece que está aos pés deles ali para aprender, né, pastor Mauro? E a outra irmã dela, eu não me lembro do versículo agora, não veio à minha cabeça, que ela fala: pede para minha irmã ajudar aqui na comida. Tá, Marta e Maria. Isso, aí Jesus fala assim: calma. Você perdeu a melhor parte. Então a melhor parte era o que? Era ali. Jesus estava ensinando, né, pastor Mauro? Então, ter calma. Então Jesus não tem preconceito. Uma coisa que Jesus não tinha era preconceito, né, pastor? Muito menos com as mulheres. Lembra aquela parte que Jesus vai a Samaria ali, que era necessário passar por aquele lugar, e ali ele fala com aquela mulher, com a mulher samaritana, né, irmão? É benção pura ali, né? Ali foi um episódio maravilhoso, né? Onde os homens discriminavam aquela mulher, mas Jesus ele não viu nada disso e foi lá e conversou com ela. Discriminava aquela mulher, tanto é, se você ler nas escrituras depois a história dela, você vai ver, né, pastor Mauro, que essa mulher, ela tinha uma vida assim meio diferente. A gente sabe, não vou falar aqui, que todo mundo conhece, sabe que é uma vida diferente, né? Aquela mulher já tinha passado por 5 relacionamentos, e aquela tava naquele momento não era marido dela. Então Jesus ali tem uma conversa com ela, né, pastor Mauro? E ali a escritura diz que quando os discípulos chegaram, pastor Mauro, eles ficaram admirados. E o original desse admirado, pastor Mauro, diz que eles ficaram assim, tipo, perplexos. Eles não acreditaram quando eles viram aquelas coisas ali. Para eles ali, Jesus tinha cometido um pior pecado, né? Verdade. Ele está conversando com aquela mulher samaritana. Mas Jesus também ele tinha compaixão das mulheres, né, amor?
como diz aqui o texto, Jesus não ignorava as mulheres, mas atendia seus pedidos e as ajudava. Vários exemplos, né, vemos ali de Jesus ajudando mulheres, né? Nós vemos a mulher Ciro Fenícia, que foi correndo atrás dele, né, para ajudar a filha dela, que estava doente, né? E Jesus testa ela com a sua própria fé e traz a cura para sua filha. A gente vê a mulher do fluxo de sangue. Também, que Jesus ajudou. Verdade, né? E a gente vendo essas histórias, né, pastor Mauro, a gente fica até emocionado, porque, né, essa mulher do fluxo de sangue mesmo, quando Jesus ajuda ela, né, daquela época a gente sabia, tinha as leis lá, as mulheres era desse jeito mesmo, mas tinha, pastor Mauro, essa mulher, ela tinha uma doença, né, era uma doença, a gente podia chamar, não é, porque ela tinha um fluxo de sangue que fazia muito tempo, então essa mulher não podia sair na rua assim qualquer hora que ela quisesse, né? Ela tinha um tempo para fazer. E não, Jesus foi ali, tratou ela, né? Foi ali, tratou ela com carinho, falou pra ela que a doença dela tinha sido curada. Também tem aquele capítulo, capítulo 16 lá em Marcos, que fala da mulher também que foi pego em ato de adultério. Então Jesus ali, ele não discriminava, Jesus ele não ignorava as mulheres. Pelo contrário, pastor Mauro, ele ajudava as mulheres. Ele ajudava as mulheres. Tem aquela mulher também que lavou os pés dele com as lágrimas, né? Enxugou com os cabelos também. Nós temos também a viúva de Naim também, que o filho morreu. Jesus sempre chegou com essas mulheres com respeito, né? Sempre deu a elas o valor merecido que elas tinham, né, amor? Muito pelo contrário do que muitas pessoas dizem. E hoje Jesus quer falar com vocês, mulheres. Hoje Jesus quer tocar em vocês, ele quer falar com vocês. Ele não discrimina vocês. É muito fácil você falar com Jesus, é muito fácil você estar junto de Jesus. Basta, né, pastor Mauro, ele diz lá, quando você quiser falar comigo, fecha a porta do seu quarto, entra ali e fala comigo, que ele vai te atender. Então Jesus, ele tá para te atender, ele é o nosso salvador, ele é o nosso ajudador. Então quando você quiser, você pode falar com ele, tranca a porta do seu quarto e fale com Jesus, porque ele vai te ajudar. Pastor Mauro, olha só o que aconteceu aqui, ó. Apareceu primeiro a uma mulher. Quando ressuscitou, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena e lhe deu a tarefa de anunciar a sua ressurreição, que a gente falou ali, né, isso pastor Mauro? Deu a tarefa a ela, falou, olha, vai lá e avisa os discípulos que eu ressuscitei. É verdade, olha que bênção, né, moço? Falou através da boca de uma mulher, foi levar o anúncio da ressurreição de Jesus. Olha que importância maravilhosa que Deus deu a essa mulher. E eram 3 mulheres que foram lá, né? 3 mulheres. Jesus lá no sepulcro, elas iam lá embalsamá-lo, né, perfumá-lo, né, fazer ali um devido velório ali, né? Verdade. Para Jesus, né? E uma coisa que eu falo aqui, né, pastor Mauro, a gente não pode perder oportunidades. Lembra que eu falei, né, pastor Mauro? Nós não podemos perder a oportunidade, porque veja só, as mulheres foram no sepulcro de Jesus para banhar ele, né, pastor Mauro? E isso aí quem fez antecipadamente foi a mulher do vaso de alabastro, que tinha feito isso com Jesus. Quebrou o vaso de alabastro, né? Maria de Betânia, né? Ali nós vamos ali, né? Que maravilha que ela fez ali, né? Algo maravilhoso ali, aonde as pessoas ali se admiraram com o que ela fez ali, mas de uma maneira diferente, né? Nós vemos ali que as pessoas olharam aquilo ali, né, como desfeita, né, para ela. Né? E quem olhou com desfeita é muito interessante essa passagem, porque se a gente lê ali a história ali, né, pastor Mauro, quem olha com ela assim, com preconceito, é os próprios discípulos ali, as próprias pessoas que estavam junto com Jesus. Verdade, né? Com certeza. Né, lógico, ali tinha o traidor, que era Judas, ele falou, por que você fez isso? Você poderia ter vendido isso e entregado os pobres. Ele não estava querendo saber de pobre coisa nenhuma. Verdade. Ele queria o dinheiro para ele, queria pegar o dinheiro, que ali a Bíblia diz que ele tirava o dinheiro da bolsa, mas muitos arrazoaram com ela, tanto é que Jesus falou assim, por que molestais elas? Por que vocês estão fazendo isso? Deixai, porque ela está fazendo isso para minha morte, ela tá fazendo isso porque ela sabe que vai acontecer. Na preparação, né, da morte dele. Na preparação. Né? E ainda Jesus profetiza, né, pastor Mauro? Ele fala no final, aonde for pregado, essa mulher será lembrada. E hoje em dia a gente vê tanta pregação falando sobre essa mulher, né? Tantas lições que essa mulher... Até hoje ela é lembrada, né? Até hoje é falado dela, né? Nós vemos a importância, né? Tanta importância que foi dada a ela que até hoje ela é usada como exemplo, né? Para as nossas... E hoje, pastor Mauro, como que você pode mandar para as mulheres aí, para as mulheres ser lembradas por Jesus, ser um exemplo para Jesus aí? Como que você pode deixar para nossas mulheres aí de Não se rebaixe, né, mulheres? Não, muitas vezes as mulheres têm um complexo de inferioridade, achando que elas não podem, que não conseguem, que não estão preparadas, né, meu? Muito pelo contrário, vocês são guerreiros de
de Deus, amém, para proclamar o evangelho, para levar o evangelho de Deus às pessoas, às vidas, né? Se Deus colocou você, né, aqui na terra, né, se Deus colocou, como nós falamos aqui no início aqui do texto, né, irmãos, teve 2 no jardim, não foi um só. Deus podia ter colocado só Adão, mas colocou mulher, por quê? Porque ela era ajudadora dele, e é necessário, né, que os 2 sejam um na presença do Senhor. Então nessa terra, você é uma referência, né, mulher? Toma importância disso que há na sua vida, amém, em nome de Jesus. Verdade, benção pura, hein, pastor Mauro? Só para terminar aqui o nosso tópico aqui, pastor Mauro, na igreja primitiva, as mulheres também tinham um papel muito importante, né, junto com os homens. Mulheres sábias ensinavam o evangelho, profetizavam na igreja, serviam as necessidades e cooperavam com os apóstolos. Olha que benção, né? A igreja primitiva não era só feita pelos homens, né? Não era só os homens que estavam ali na igreja primitiva. Às vezes a pessoa lê ali e pensa que é só os apóstolos. Que é só os apóstolos. É só eles que estavam. Não é só eles. Havia ali também o ministério feminino ajudando ali, né? Elas também iam visitar os lares, elas auxiliavam os apóstolos no que era necessário ali, né? Então ali elas tiveram um papel muito importante no crescimento da igreja que nós somos hoje, né? Verdade, os apóstolos, quando fala dos apóstolos, né, pastor Mauro? Apóstolo era só os apóstolos mesmo, eram os 12 apóstolos ali, né? Judas já tinha morrido, então colocaram o outro no lugar dele. Ali eram os apóstolos, mas as mulheres seguiam eles, eram os discípulos de Jesus. Então discípulos é quem? Discípulos é aquelas pessoas que seguem Jesus, que estão ali aprendendo com Jesus. Então tinha muitas mulheres, inclusive uma das discípulas de Jesus era a mãe dele. Amém, né, pastor? A mãe dele era discípulo dele, porque seguia ele. Acompanhava também, ele. Com ele também. Amém, pastor Mauro. Mas agora eu quero que você fale, pastor Mauro, sobre o programa Motivação em Deus. Amém. Um abração aí pra toda a galera lá do programa Motivação em Deus, que no sábado aí, né, meus amados, eles estão aí de bola toda, né, meu? Vamos falar assim, né? A bola cheia. Com a bola cheia, né, meus amados? Estão aí num programa abençoado a partir das 10 da manhã, todo sábado aí, aquele trio abençoado. Pastor Ademilson, presbítero Ademilson, irmão Abelardo. E o Expedito. E o nosso grande irmão Expedito, né? Os 3 ali estão ali, né, meus, num programa motivacional, abençoado, pra cima mesmo, né, meus, cheio de motivação em Deus, uma injeção de ânimo para o seu sábado. Você que passa uma semana, às vezes, trabalhosa, turbulenta, né? Chega em casa cansado, nada melhor do que no sábado você ligar aí, né, irmãos, na Rádio Fonte Vida 87.5 FM, às 10 horas da manhã e escutar essa programação maravilhosa dos nossos queridos amigos aí. E outra, né, pastor Mauro, se vocês ouviram, o programa chama Motivação em Deus, né? Pastor Mauro, é muito legal esse programa, tem muito quadros legais, tem reflexões ali com o nosso querido presbítero